E aí, irmão, chegamos no nosso conceito. E bora lá. Espero que você goste, porque todo esse processo foi exatamente para criar esse conceito e deixar ele o mais assertivo, profundo e respeitoso, né, com a tua identidade possível. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Bora. O que a gente é? Um laboratório de novos imaginários da masculinidade. Volta aqui. E aí a gente chegamos no conceito. E todo esse processo foi exatamente para a gente construir esse conceito, tá? Porque aí a gente dá estrutura, assertividade, blindagem, influência a algo que vai manifestar aquilo que você é, aquilo que o grupo é, e o que a gente deseja ser e quem que a gente quer trazer. Então aqui é de fato a definição dessa nova visão dos vinhos, do vinhos de afeto. Então espero que você goste, meu amigo. Foi feito com muito carinho. Então vamos lá. Qual que é o nosso conceito? Qual que é a nossa definição, né? A gente é quem? Um laboratório de novos imaginários de masculinidade. Somos um quilombo de inteligência social e uma infraestrutura política para o homem negro. No Vinhos e Afeto, subvertemos a lógica do corpo-máquina para fundar a era do homem-potência. Atuamos como uma infraestrutura política que utiliza o afeto como tecnologia de cura e o diálogo como ferramenta de confronto. Aqui, o corpo negro é padrão de excelência, o vinho é ritual de presença e a rede, motor de abundância coletiva. E o afeto? O afeto é a nossa tecnologia mais avançada para romper os padrões que nos adoecem e consolidar uma nova masculinidade antirracista, feminista, politicamente ativa, inabalavelmente próspera. E a celebração da essência negra traduzida em sabor, pausa e legitimidade e legitimação mútua, porque, desculpa, que por meio do nosso ecossistema de diálogos se manifesta, acolhe, inspira, transforma e provoca mudanças estruturais. Não resistimos mais. Agora existimos com autoridade, pois quando homens negros constroem dignidade juntos, eles não apenas criam comunidades, eles criam futuro. Vinhos e afetos. Afeto que governa, dignidade que liberta. Então a gente consolida essa existência no mundo. E aqui a gente vai trabalhar um quadro argumentativo onde eu vou trabalhar para explicar para você aqui, tá? E descrever linha a linha o que cada coisa significa, então onde se conecta, né? O porquê de uma coisa fortalece. E a gente vai trabalhando todo esse processo para deixar esse racional muito claro, né? Porque a gente está lidando com uma complexidade estrutural que é muito importante de ser traduzida de forma prática. Então, explicadinho. E a partir disso a gente entra, né? Se a gente é isso, a gente começa a entender qual que é o nosso posicionamento, né? Então aqui a gente já começa a entender uma coisa que é muito importante, que é exatamente aonde a gente afeta, né? Então o que que a gente é quando a gente faz essa declaração de posicionamento? Um quilombo de inteligência social e infraestrutura política para o homem negro. Que promessa a gente tem, né? O que que a gente está falando que a gente vai entregar, trazendo os pedaços do conceito. Evidências que a gente consegue trabalhar com esse posicionamento. A nossa tag, né, que também é conhecido como slogan em alguns lugares, mas a gente chama de tag, que é afeto que governa, dignidade que liberta, a nossa personalidade e a declaração de proposta única de valor, né, que a gente está falando que a gente subverte toda essa dinâmica. E por que que a gente subverte essa dinâmica? Porque no final do dia a gente junto cria futuro. Território, a gente entra no eixo de percepção, então a gente está construindo, né, esse novo paradigma de masculinidade, mas uma estrutura que seja capaz de ser vivenciada na realidade do dia a dia. Então não é só uma catarse situacional, é uma mudança estrutural para se viver no dia a dia. E a gente consegue fazer isso a partir de a gente ser essa infraestrutura. E por isso, quando a gente coloca nessa percepção desejada, é exatamente o que a gente quer ser, essa referência de masculinidade negra, antirracista e feminista. E nesses territórios, quando a gente começa a pensar de marca, o que, que a gente tem que entender também?
Que percepção e paradigma a gente quer quebrar e que paradigma a gente quer criar, para não ficar uma luta aleatória, né? Então, a gente começa a entender nessa relação já que o que a gente quer quebrar, né, a resistência, esse homem-máquina, esse silêncio como padrão de existência também, sabe? E o que que a gente quer criar a partir disso? Afeto, amor, dignidade e abundância como novo básico, sabe? É exatamente essa relação de, cara, isso é o básico, só. E o que que a gente luta, que emoções a gente quer gerar, para a partir disso a gente começar a falar, legal. Então, nós somos isso de ponta a ponta. A gente é na fala, a gente é na atitude e a gente é na ação. Enfim, na gestão. E que evidências a gente tem, né, dentro desse contexto, a justificativa desse processo. E a partir disso, o direcionamento de portfólio, onde a gente vai começar a trabalhar exatamente essa relação, tá? Então, qual vai ser a nossa identidade de pensar produto, de pensar experiência, de pensar entrega, tá? Para a gente poder, a partir daqui, ter a nossa hipótese de novos produtos e serviços, onde eu estou trazendo esse tripé que a gente já organizou ali, de certa forma, no diagnóstico, que é os encontros e eventos, que são do Sucor, né? Fomenta a identidade, que são produtos e collabs, onde a gente capilariza e expande nosso portfólio, e inteligência mercadológica, que aqui é pragmatismo, pé na porta e dinheiro no bolso, né? E aqui, Ortiz, sei que fica pequeno aqui para ver, tá? Mas aqui a gente está criando essa estrutura do que é essa unidade de eventos, vamos falar assim, né? Então, desse portfólio que ele vai ter ali eventos de diversos tamanhos, por quê, qual que é a dor que a gente trabalha, dúvidas que a gente precisa sanar, barreira de entrada, nível de concorrência, para a gente organizar esse portfólio de encontros e eventos. E aqui, uma espécie, aqui não tem nada definitivo, tá? Mas só uma sugestão de formatos, por exemplo, do pequeno, né? No nosso caso pode ser a confraria, por exemplo, tá só chutando. No médio a gente já define, ó, a gente tem eventos pequenos, médios, imersivos e grandes. E o pequeno é uma confraria, o médio é um jantar que a gente pode fazer esse piloto até com 100 pessoas, já buscando, pensando no patrocínio. Retiro, sabe? Vamos passar um fim de semana num sítio. Ponto. Também é uma possibilidade de evento. E o grande evento, quando a gente está pensando ali já nessa relação de fechar grandes espaços para a gente poder fazer uma entrega incrível e aqui monetizar bastante. E também uma espécie de pilares para a gente manter uma identidade de experiência, que eu acho legal desse protocolo, sabe? Do pequeno ao grande, a gente entrou, a gente sabe que a gente está na experiência dos vinhos e afetos. Depois a gente entra no campo de collab, entendendo as possibilidades e oportunidades que a gente tem enquanto collab não de fomenta a identidade, no campo da moda, do bem-estar. E aqui também uma relação de perfil de produtos, né? Onde a gente vai entrar nessa dinâmica da grife que a gente comentou, que a gente vai também trabalhar essa relação das coleções, de collab. A gente pode ter aqui também a relação de desfiles, né, que a gente comentou, mas aí a gente define que perfil de desfile é para cada encontro, para cada perfil, e inteligência de operação mercadológica aqui, tá? Onde a gente vai trabalhar muito essa relação de estudos, think tank, difusão de conhecimento, pesquisa, evento, treinamento, todo esse universo, tá? E por fim, pontos de atenção. Então a gente tem um conceito aqui que ele já é muito organizado nesse processo de criar autoridade, já ser estruturado para uma dinâmica comercial, reputacional, então ele foi pensado para tudo isso. E quando a gente chega em pontos de atenção, não demanda identidade de marca mais, porque a identidade é linda, mas demanda uma criação de um conselho para apoiar você na tomada de decisão, demanda essa percepção e essa inteligência de construção de produto de forma constante, para a gente também ir aproveitando, né, essa amostra que a gente tem e a amostra que vai vir. Investimento em marketing. Então, tudo isso não é uma coisa de, tipo, porque você precisa de R$ 1 milhão. E a gente vai conseguindo por meio de apoio, a gente vai conseguindo, a gente vai dar o nosso jeito. Mas é importante só saber que são pontos que a gente vai precisar lidar, né, pra gente voar. É isso, irmão. Espero que você tenha curtido. Eu vou ficar muito feliz com o teu retorno e fico aqui à disposição.